Famílias unipessoais, aquelas compostas por uma pessoa, só podem ingressar no programa Bolsa Família após a realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do cadastro único. Essa entrevista domiciliar era apenas uma recomendação, mas passa a ser regra a partir desta segunda-feira, 24 de março, como prevê o Decreto 12.417, publicado no Diário Oficial da União. Essa exigência não se aplica a famílias unipessoais indígenas, quilombolas ou em situação de rua. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida vai contribuir para uma gestão mais eficiente do Bolsa Família. O MDS ainda vai regulamentar o processo para as famílias unipessoais que já recebem o benefício, mas que ainda não passaram pela entrevista em domicílio. O Ministério reforça que os únicos canais de comunicação oficiais com as famílias beneficiárias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do programa Bolsa Família. O programa não envia SMS com links para sites externos ou faz ligações de qualquer natureza. Reportagem Érica Brás. Quem tem uma doença crônica ou precisa de medicamentos de uso contínuo sabe o quanto o preço dos remédios pode pesar no orçamento. É o caso da aposentada Laura Brito, de Brasília. Para tratar a diabetes e a pressão alta, ela toma 4 remédios todos os dias. Se fosse para pagar, era um custo bem elevado, porque eu ganho salário mínimo. Não tendo que comprar essa medicação já é um valorzinho a mais para a gente ficar, né? Porque a gente não tem só medicação para comprar. Já é possível retirar mais de 40 medicamentos e insumos totalmente de graça nos estabelecimentos credenciados pelo Farmácia Popular. São remédios para tratar doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol e até rinite. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira, destacou o impacto do programa na vida da população. Então, a capilaridade da rede de farmácias e drogarias credenciadas ao programa e com essa facilidade do horário, proximidade de casa, isso tem trazido impactos importantes, demonstrado pelas pesquisas públicas de aceitação do programa, mas também pelos impactos do programa na redução por internação de pessoas por essas patologias, enfim. Para ter acesso aos medicamentos, basta ir até uma farmácia com a logomarca do programa, levando um documento oficial com foto, o número do CPF e a receita médica. No caso de fraldas geriátricas, também é necessário apresentar o laudo médico com a CID, Classificação Internacional de Doenças. O programa permite ainda que pessoas impossibilitadas de irem à farmácia tenham seus medicamentos retirados por representantes legais ou procuradores. A ideia é não deixar ninguém sem tratamento, como destacou a gerente farmacêutica da unidade credenciada do Farmácia Popular no Distrito Federal, Glaucimar Brito. Receituário certo, com a validade correta, dentro do prazo, a identidade. É simplesinho, a gente faz ali, ele só assina, pode vir, a gente está aqui para atender. Mulheres em situação de vulnerabilidade social com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, podem ainda retirar absorventes higiênicos gratuitamente. O Farmácia Popular está presente em 4.812 municípios brasileiros atualmente e chega a 97% da população por meio de mais de 31 mil farmácias credenciadas. Reportagem Graciele Bittencourt. O medicamento Zolgensma, que em dose única pode ajudar os pacientes da atrofia muscular espinhal tipo 1, AME, vai ser incorporado ao Sistema Único de Saúde. A dose do remédio custa por volta de 7 milhões de reais e, por causa disso, o Ministério da Saúde fez um acordo com a empresa que fabrica o medicamento para distribuição com um custo menor. O pagamento por parte do governo está condicionado ao resultado da terapia no paciente, que será monitorado por uma equipe especializada. O Zolgensma é usado como uma terapia gênica, ou seja, o tratamento modifica genes das células para tratar a doença. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica a importância do acordo com a farmacêutica. O SUS passa a fazer parte de um pequeno clube de 5 sistemas públicos nacionais no mundo a oferecer esse medicamento para a sua população. Inclusive, o pagamento pelo Ministério da Saúde vai seguir de forma permanentemente a avaliação
do desempenho do medicamento, da melhoria da vida dessa criança, da melhoria da vida dessas famílias, com marcadores clínicos de avaliação ao longo do tratamento. O Zolgensma é a primeira terapia gênica incorporada ao SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. A partir desta semana, os pacientes poderão ser acolhidos e fazer os exames preparatórios nos 28 serviços de referência para o tratamento de AME no SUS. Todos os casos serão assistidos até que o processo seja concluído. O acompanhamento dos resultado será feito por 5 anos. Os 28 serviços do SUS, referência para a realização da terapia gênica para a AME, estão localizados em 18 estados. Entre os 2.800.000 nascidos vivos em 2023, estima-se que 287 tenham AME, segundo dados do IBGE. Reportagem Lorena Pacheco. Até a próxima sexta-feira, representantes de 15 ministérios vão percorrer 22 territórios de Minas Gerais e Espírito Santo para informar a comunidade sobre os termos do acordo firmado em 2024 entre o poder público e os responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Cerca de 90 técnicos do governo federal vão se dividir em 5 equipes para apresentar os pontos do novo acordo e tirar dúvidas das comunidades, como destacou o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo é dar as informações corretas para evitar fake news, evitar desinformação e agir de forma muito transparente com as comunidades e as populações que foram atingidas e afetadas por essa tragédia. A caravana vai atender o público geral e povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. As equipes vão percorrer toda a área atingida pelo desastre, desde Mariana até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, incluindo o litoral capixaba. Flávio José Roman, secretário-geral de consultoria da Advocacia Geral da União, detalhou a destinação desses recursos. Então, esse acordo prevê 132 bilhões para reparação, dos quais 100 bilhões de reais são novos recursos a serem pagos pelas empresas envolvidas ao longo de 20 anos. Então, a gente tem reparações no âmbito da assistência, mediante programas de renda, assistência financeira emergencial, individual, mediante programas de indenização, coletivos, como a gente fala das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, faisqueiros, e os difusos, como os ambientais. Caberá ao BNDES gerir o Fundo Rio Doce, criado para administrar a execução de 49 bilhões de reais, que estarão sob responsabilidade do governo federal. Há quase 10 anos, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no meio ambiente, contaminando a bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, Luana Karen. Estamos a 12 horas à frente do Brasil. Aqui são um pouco mais de 7 horas da manhã. O presidente Lula desembarcou aqui em Tóquio por volta das 10 horas da manhã, portanto 10 horas da noite de ontem no Brasil, horário de Brasília. Ele chegou acompanhado de vários ministros, como da Educação, de Minas e Energia, Transportes, Agricultura e Meio Ambiente e Mudança do Clima. Na chegada ao Japão, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou da expectativa de novos acordos e investimentos entre os países. Vamos ouvir. O Japão é o 9º país com mais investimentos no Brasil. Hoje são mais de 700 empresas que investem no Brasil. E isso é muito importante para a gente poder cada vez mais ampliar a nossa parceria comercial. Então vamos iniciar essas reuniões bilaterais, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para fazer com que a gente possa apresentar ao longo da semana toda a nossa carteira de opções de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, ampliar a nossa parceria no agronegócio e fazer com que a balança comercial brasileira com o mercado japonês possa ser ampliada nesses próximos 5, 10 anos. Vamos apresentar também a nossa carteira de investimentos na área portuária e hidroviária. Teremos nesses próximos 2 anos quase 42 leilões, 42 arrendamentos, na ordem de mais de 5 bilhões de dólares.
Hoje o presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de cerimônia no Palácio Imperial, evento realizado pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Durante a tarde, Lula deve se reunir com representantes dos conselhos de cidadãos brasileiros no Japão e do movimento brasileiro Emigrados, e no final do dia de um jantar no Palácio Imperial. Vale lembrar que o Brasil conta com a maior população nipodescendente, estimado em 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a 5ª maior comunidade brasileira no exterior, com 210 mil brasileiros aqui no Japão. E no ano que vem serão comemorados os 130 anos das relações diplomáticas Brasil-Japão. A agenda do presidente Lula prevê ainda reunião com sindicatos japoneses e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão. Pelo lado brasileiro, estarão empresários dos setores de alimentos, agronegócio, aeroespacial, bebidas, energia, logística e siderurgia, entre outros. De Tóquio, no Japão, Pablo Mundim. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 25, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 6. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Até o final deste ano, os problemas no fornecimento de energia elétrica ao estado de Roraima serão coisa do passado. Com mais de 70% das obras já concluídas e previsão de entrega para dezembro deste ano, o linhão Manaus-Boa Vista, que irá integrar o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, recebeu a visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro foi fiscalizar o andamento das obras do linhão, que receberam investimentos de 2,6 bilhões de reais e que vão garantir uma economia de mais de R$1 bilhão por ano na conta do consumidor. São, ao todo, 725 quilômetros de extensão de linhas, cruzando territórios indígenas e ligando o estado do Amazonas a Roraima. É importante dizer que é um grande problema a instabilidade da energia aqui em Roraima. E com esse linhão, nós vamos eliminar completamente essa insegurança, dando redundância e fazendo com que o estado de Roraima tenha a mesma segurança de outros estados da federação. Hoje é só essa região e o Amapá no Brasil que não tem redundância. Agora Roraima terá redundância, energia firme. Isso vai promover a industrialização do estado, dar segurança para o investimento, fundamental para a geração de emprego e renda, e fazer o grande propósito do governo do presidente Lula, que é a inclusão social, que é tratar as pessoas de forma igual, governar para todos e dar resultado. Segundo o ministro, o povo de Roraima merece contar com uma energia limpa e mais segura e que tudo tem sido feito de forma a respeitar o meio ambiente e a cultura dos povos originários que vivem próximos às áreas de passagem do linhão. O Ministério de Minas e Energia finalizou a segunda reunião de energia do BRICS.
O encontro, realizado na sede do SERPRO em Brasília, tratou dos avanços na agenda de cooperação energética do grupo, com destaque para as iniciativas propostas pelo Brasil, que preside o BRICS. As sugestões brasileiras envolvem o tema dos combustíveis sustentáveis e o acesso a serviços energéticos nos países do BRICS. A intenção é promover o intercâmbio de experiência entre os países membros do grupo, contribuindo para o fortalecimento da cooperação e o avanço da transição energética. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avaliou que os países precisam discutir o futuro da transição energética no BRICS, que representa cerca de 50% da produção e do consumo global. Ele disse que tem sido nossa responsabilidade achar o equilíbrio entre segurança energética, desenvolvimento sustentável e transição para um futuro de baixa emissão de carbono. O Conexão Energia fica por aqui. Maiores informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas, edição de Ana Lúcia Ferreira e suporte técnico na edição de áudio e som de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O Ministério da Igualdade Racial participou da 7ª edição do Programa Interministerial Pró-Equidade de Gênero e Raça na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e destacou planos de ação e metas para o fortalecimento da diversidade e equidade nas organizações participantes. O debate foi coordenado pelo Ministério das Mulheres, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Trabalho e Emprego e a ONU Mulheres. Segundo a diretora de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Laila Carvalho, a ascensão de mulheres no mercado de trabalho é um desafio. A dificuldade de ascender nesses espaços, né? Então, os dados da PNAD mostram que as mulheres negras são aquelas que recebem menos da metade dos rendimentos de homens brancos, apresentam um maior nível de subutilização da sua força de trabalho, ocupam em menor medida os cargos de gerência, né? Então, todas essas problemáticas precisam ser trazidas à tona no cotidiano de formação e organização da gestão de pessoas dessas empresas. Fazer essa provocação da necessidade de que a gente consiga não só empregar, mas empregar com qualidade e com possibilidade de ascensão essas mulheres negras que compõem o corpo dessas empresas, né? O programa Pró-Equidade de Gênero e Raça tem como objetivo fomentar práticas de equidade de gênero e raça na cultura organizacional de médias e grandes empresas, com foco nas áreas de gestão e recursos humanos. O Ministério da Igualdade Racial atuou no desenho do edital do programa, visando amadurecer a ideia de diversidade e equidade no ambiente corporativo, como destaca Laila Carvalho. Das mulheres negras e das mulheres em geral dentro do quadro das empresas passa por uma parte operacional também, então acho que a gente tem atuado junto ao Ministério das Mulheres no desenho do edital, na avaliação das empresas, no desenho também na oferta de oficinas. Então a gente tem, né, no horizonte do programa a ideia de oferta de oficinas para que a gente consiga amadurecer o debate sobre a questão racial e de gênero no contexto das empresas. Então tem uma série de ações que são muito relevantes para chamar a atenção para essas desigualdades que estão presentes no cotidiano da vida das mulheres no espaço de trabalho. O Ministério da Igualdade Racial certifica empresas comprometidas com a promoção da diversidade, com o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, e o combate às desigualdades é a marca do programa. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Minuto Ciência. O Minuto Ciência inicia a semana com mais uma reportagem especial sobre o Prêmio Mulheres em Ciência. E a nossa conversa desta segunda-feira é com a vencedora da categoria Estímulo, Marina Amorim. Essa mineira que se dedica a mapear o ecossistema de políticas públicas para as mulheres em Minas Gerais, identificando serviços essenciais como creches e escolas em tempo integral. Bem-vinda ao Minuto Ciência. Marina, para começar o nosso papo, conta o que representou para você ser uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência. O prêmio é um reconhecimento, né? Reconhecimento ao trabalho até aqui. Eu comecei
a atuar no campo científico, né, me preparar, me formar para ser pesquisadora. Em 99 eu nunca mais parei na iniciação científica, então isso já tem décadas já, né? Então é um reconhecimento desse trabalho até aqui, de um caminho que não foi fácil, então, mas também é um reconhecimento ao trabalho de muitas outras mulheres que me formaram e que me permitiram estar onde eu estou, né? Então a minha trajetória é marcada pela presença de mulheres. Como você pontuou, já são décadas de dedicação. Mas como você vê o futuro da ciência no nosso país, principalmente para as mulheres? Nós não somos maioria como professoras, nem como gestoras, né, da ciência, e nem somos maioria, estamos distantes disso. No topo da carreira científica, basta olhar, por exemplo, o universo dos pesquisadores em produtividade do CNPq, que recebem bolsa de produtividade em pesquisa. Então, o que eu espero, né? O que eu imagino? Que com políticas públicas, com programas, com políticas, com ações como é o caso do prêmio, né? Inclusive, que é uma iniciativa pública, que a gente consiga quebrar esse teto de vidro, né? Avançar e ocupar esse espaço, tanto como professoras e pesquisadoras das universidades públicas brasileiras e dos centros de pesquisa públicos brasileiros, mas também galgar os postos mais altos da carreira, né? Vamos perseguir aí o 50-50, aí o 50-50 nesse espaço. Marina, e se você não fosse cientista, qual outro caminho você tomaria? A primeira coisa é que provavelmente, se eu não fosse cientista, em função dessa minha primeira opção, talvez eu seria professora de História da Educação Básica, que é a minha formação inicial, né? Eu fiz bacharelado em História na UFMG. Depois de adulta, né, eu me interessei muito, como um hobby, pela nutrição. Eu sou vegetariana há muitos anos e eu me interessei realmente por isso, né? Por comida, fazer comida, pensar os nutrientes das comidas, o que é uma refeição balanceada, esse tipo de coisa. Acho que talvez eu seria nutricionista, né? Se não fosse cientista, se não fosse professora da educação básica, seria nutricionista. Para a gente finalizar, Marina, eu queria saber se você tem alguma sugestão ou conselho para as mulheres que estão começando agora na ciência. Eu acho que o conselho que eu daria é: não desistam, acredite em você, você é capaz. O caminho é longo, o caminho é difícil, inclusive o caminho é mais difícil do que a gente imagina quando a gente começa, mas as mulheres são capazes. E o outro conselho que eu daria, né, se é que a gente pode dar conselho para alguém, reconheça o trabalho de outras mulheres na ciência. Reconheçam as mulheres, elas estão presentes na história da ciência há muito tempo, né? Tem grandes invenções que são obras de mulheres, mas ao longo da história da ciência foram apropriadas por homens. Então, reconhecer o trabalho de outras mulheres é uma tarefa também das mulheres que fazem ciência. Eu conversei com Marina Amorim, uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima! Minuto Ciência. Primeiro, é importante registrar que o Japão é o 9º país com mais investimentos no Brasil. Hoje são mais de 700 empresas que investem no Brasil, e isso é muito importante para a gente poder cada vez mais ampliar a nossa parceria comercial. Então vamos iniciar essas reuniões bilaterais, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para fazer com que a gente possa apresentar ao longo da semana toda a nossa carteira de opções de investimentos, para que os investidores japoneses, o governo japonês, possa avaliar um conjunto de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, ampliar a nossa parceria no agronegócio e fazer com que a balança comercial brasileira com o mercado japonês possa ser ampliada nesses próximos 5, 10 anos. Essa é a estratégia do governo do presidente Lula, além de todo o carinho que a gente tem pelo povo japonês, pela sua história e, sobretudo, pela sua cultura. Pelo lado privado, o Brasil tem Embraer. O senhor acredita na possibilidade que essa empresa brasileira
concretize alguns negócios por aqui? Isso, já estamos trabalhando a venda de 15 a 20 aviões através da Embraer. A gente vai fazer uma reunião com o ministro aqui de transportes do Japão, vamos nos reunirmos com alguns investidores e apresentar toda a possibilidade de carteira de investimentos da Embraer. Além disso, vamos apresentar também a nossa carteira de investimentos na área portuária e hidroviária. Teremos nesses próximos 2 anos quase 42 leilões, 42 arrendamentos na ordem de mais de 5 bilhões de dólares e queremos apresentar, né, ao mercado japonês para analisar o Brasil como um caminho para se prover investimentos nesse setor portuário, que é um setor que cresce, gera emprego e estimula a economia brasileira. Obrigado, ministro. Mais de 40 milhões de simulações de empréstimos foram feitas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A procura é motivada pelo programa Crédito do Trabalhador, anunciado pelo governo federal. Até o momento, mais de 4 milhões de propostas foram solicitadas e mais de 11 mil contratos foram assinados. Os dados chegaram ao Ministério do Trabalho e Emprego por meio da empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev. O volume de acesso a CTPS digital está 12 vezes maior na comparação com os últimos 3 meses. O Crédito do Trabalhador libera o crédito consignado para 47 milhões de pessoas com carteira assinada. Esse contingente inclui trabalhadores domésticos rurais e microempreendedores individuais. A modalidade de crédito está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada somente da carteira de trabalho digital. A partir de 25 de abril, todos os bancos vão estar aptos para ofertar o crédito por meio das plataformas digitais do sistema privado. Para mais informações, acesse gov.br/trabalho e emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Saúde anunciou uma estratégia para viabilizar a compra do medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal AME, tipo 1. Um acordo de compartilhamento de risco baseado em desempenho foi firmado entre a pasta e a empresa fabricante. Dessa forma, o pagamento está condicionado ao resultado da terapia. A eficácia do procedimento vai ter o monitoramento de uma equipe especializada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dos quase 3 milhões de bebês nascidos no país em 2023, 287 apresentaram a atrofia muscular espinhal. O Zolgensma é a primeira terapia gênica incorporada ao SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. A partir de hoje, os pacientes podem ser acolhidos e fazer os exames preparatórios nos 28 serviços de referência para tratamento de AME no SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O governo federal garantiu a manutenção dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PENAB. Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual LOA de 2025, o novo texto da LOA permite a recomposição orçamentária das despesas obrigatórias por meio de ato do Poder Executivo, o que assegura a continuidade dos investimentos do setor cultural. Os repasses aos estados e municípios vão ser feitos de forma integral, desde que as administrações locais cumpram os critérios estabelecidos por decreto. Para ter acesso à verba, os entes federativos devem comprovar a execução mínima de 60% dos valores recebidos. O monitoramento do uso do dinheiro
vai ser realizado no dia 1º de julho de 2025 e os resultados vão ser divulgados por meio de uma portaria do Ministério da Cultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde concluiu na última sexta-feira, dia 21, missão de apoio ao município de São José do Rio Preto, São Paulo, após 45 dias de atuação intensiva para o controle da dengue na região. Entre os dias 6 de fevereiro e 19 de março, foram realizados 3.538 atendimentos, sendo 3.454 relacionados à dengue e outros 84 a diferentes agravos. A missão terminou, mas o apoio ao município será contínuo. Durante a missão, foi instalado um centro de hidratação considerado estratégico para garantir o atendimento ágil à população com sintomas da dengue e que vai continuar à disposição de quem precisar. Uma nova portaria com previsão de publicação nos próximos dias destinará 1,6 milhão de reais para incentivar a continuidade das ações assistenciais. O valor se soma aos 1,77 milhão de reais já investidos anteriormente, totalizando um aporte de mais de 3,37 milhões de reais em recursos financeiros e logísticos, incluindo a operação da própria FN-SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou nesta sexta-feira, 21, os investimentos do governo federal na entrega de equipamentos e obras essenciais para o dia a dia das pessoas, como o Minha Casa Minha Vida. Ao participar do evento na cidade de Barreiras, na Bahia, que marcou a assinatura da ordem de serviço para a construção de 500 unidades habitacionais do programa, o ministro afirmou que 87 mil casas estavam abandonadas em todo o Brasil no início de 2023, com empreendimentos paralisados. Os residenciais Viver Melhor 1 e 2 contarão com 82,5 milhões de reais de investimentos e vão atender a uma população de cerca de 2.000 pessoas. Serão 250 unidades habitacionais em cada um dos residenciais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O governo desenvolveu, então, o programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução para garantir moradia a essas famílias que tiveram suas casas destruídas. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Augusto Rabelo, ele que é secretário nacional de habitação. Ele vai nos contar como anda a procura por essa modalidade. Bom dia, secretário. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que assistem ao Brasil em Dia. É uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês para falar dessas nossas iniciativas. Secretário, vamos falar um pouco dessa modalidade Minha Casa Minha Vida, compra assistida. Agora, em março, chegaram aí a marca de 1.000 contratos no programa Minha Casa Minha Vida Compra Assistida, que faz parte, ele está dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Qual que é a avaliação que o Ministério das Cidades faz desse compra assistida no Rio Grande do Sul? Vanessa, é uma avaliação muito positiva, porque primeiro nós traçamos duas estratégias. Dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, nós temos a estratégia de curto prazo, que é o compra assistida, ou seja, comprarmos imóveis usados em boas condições para já poder colocar as famílias nessas moradias. Essa foi a de curto prazo. E a de médio prazo, que é a construção de novas moradias. Essas duas estratégias estão juntas em tempos de resposta diferentes e nós avaliamos que nas duas temos tido bons resultados. Bom, falando sobre o compra
compra assistida, de fato nós chegamos na semana passada ao número de 1.000. Hoje, acabei de receber aqui, Vanessa, já estamos no número de 1.100 unidades. É um processo que vem avançando muito rápido e eu diria o seguinte, foi uma modalidade inédita, criada em tempo recorde e de forma exclusiva ao Rio Grande do Sul para atender o tamanho, né, enfim, atender numa escala proporcional ao tamanho da tragédia. A gente faz uma avaliação positiva porque se você considerar da primeira família que teve a sua homologação publicada, ou seja, as famílias comprovadamente atingidas, foi em agosto do ano passado. Então, de lá para cá se passaram aí 7 meses e nós já chegamos a esse número de 1.000 e é um número que está escalando muito rapidamente por conta dos ajustes e por conta das melhorias que nós temos feito. Então, considerando um processo normal de construção, que levaria 1 ano e meio, 2, e considerando até mesmo, Vanessa, um processo normal de financiamento, você financia, quem já financiou sabe que leva alguns meses, a gente entende que a resposta ela já está sendo definitiva, já está sendo com um imóvel, enfim, apto para a pessoa morar, e tudo isso feito num esforço muito grande e num espaço relativamente curto de tempo. Então, nós entendemos que é um case de sucesso e ainda que tenham desafios, nós tenhamos melhorias a fazer, a resposta está sendo muito efetiva na nossa estratégia de curto prazo, além das ações de médio prazo também que a gente tem feito. Agora, secretário, também tem ações de médio prazo, então. Então, eles são imóveis usados, em boas condições, mas para quem que ele é voltado? Como que faz para participar? Quem ainda não entrou com esse pedido? Explica para a gente. O primeiro desafio nosso, Vanessa, é constatar que aquelas famílias foram de fato atingidas. Então tem todo um processo que é a prefeitura primeiro identificar as famílias, esse processo de validação pela Defesa Civil Federal, depois isso sobe para o Ministério das Cidades, vai para o Dataprev, Caixa Econômica, tem todo um processo de verificação para que a gente possa de fato garantir que o recurso público que está sendo aplicado está sendo para famílias de fato atingidas. Então esse é o nosso primeiro desafio. Quem pode participar? Famílias que têm renda até R$ 4.700, que são a faixa 1 e a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. E claro, a pessoa precisa ter tido ali o ateste, né, de que a sua casa foi destruída ou interditada de modo definitivo. Então, após todo esse processo de homologação, essa família, há uma publicação do nome dela com essa homologação e aí ela pode entrar na nossa primeira esteira, que é a do curto prazo, como eu disse. Se por algum motivo essa pessoa não escolher o imóvel ou não encontrar o imóvel, ela não fica sem. Lembrando que o presidente Lula e o ministro Jader já determinaram que nenhuma família do Rio Grande do Sul vai ficar sem a sua casa nova, nenhuma família atingida. Então, se ela não puder, por algum motivo, escolher o seu imóvel dentro do Compra Assistida, ela vai para a lista que receberá a casa construída, né? A nova casa que será construída também nesses municípios. Certo. E esta modalidade Minha Casa Minha Vida compra assistida, ela está disponível apenas no Rio Grande do Sul ou tem planos de expansão, já tem em outras regiões do país? Não, hoje ela está concentrada no Rio Grande do Sul, que é onde a gente encontra um desafio em maior escala para uma resposta rápida, né? É óbvio que esse desenho ele se torna uma possibilidade para outras respostas e outras ações. Agora, claro, para isso acontecer, nós precisamos de um alinhamento de governo e da definição superior sobre como serão as estratégias para outras situações. Mas hoje ela está restrita ao Rio Grande do Sul. Secretário, quais são as outras ações que o Ministério das Cidades tem desenvolvido aí nesse processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul? Vanessa, o Ministério das Cidades, desde o primeiro dia das tragédias, tem dado uma atenção muito especial. Aqui na Secretaria Nacional de Habitação, sob a orientação do ministro Jader, a gente tem acompanhado diariamente o Rio Grande do Sul. Temos uma equipe exclusiva cuidando dos assuntos, fazendo interlocução com as prefeituras, com a Caixa Econômica, enfim, com todos os atores envolvidos. E, além daquela ação de curto prazo que eu falei do Compra Assistida, nós também destinamos, ao todo, nós destinamos R$3,5 bilhões só para construção de casa, só para habitação, né? Então, além do orçamento que o Compra Assistida, nós também estamos destinando 11.500 casas para regiões urbanas, mais 2.000 unidades para moradia rural, além de outras 1.333 para municípios especificamente abaixo de 50 mil habitantes. Mas no todo, Vanessa, nós estamos falando de quase 25 mil unidades habitacionais que o governo federal está provendo recurso para o Rio Grande do Sul. Então, é um
uma ação muito robusta, de um volume recorde de investimentos para a gente poder fazer frente ao desafio aí. E além disso, aqui dentro do Ministério das Cidades, não é um assunto aqui da minha pasta, mas vale mencionar, existem 6 bilhões e meio de reais reservados para ações de drenagem urbana, justamente para evitar que tragédias como a que aconteceram se repitam, fazendo ações estruturais. Acho que eu queria destacar o caráter das soluções do Ministério das Cidades e do governo federal tem sido um caráter de permanência, de solução permanente, ou seja, o que está sendo investido não é só para fazer frente a algo agora e depois a gente resolver na frente. Não, todo o dinheiro está sendo destinado para ações que serão permanentes, que trarão solução de uma forma muito robusta e estrutural para o povo do Rio Grande do Sul. Maravilha, secretário. Antes da gente terminar, qual é a fonte de informação? Aí a pessoa quer se informar, quer ir atrás desse imóvel, o que ela tem que buscar? Olha, primeiro, a pessoa que está nos assistindo e foi atingida pelas enchentes e por acaso ainda não entrou nesse processo, precisa procurar a sua prefeitura, porque a prefeitura está fazendo o cadastramento, está validando essas famílias, e aí a partir desse momento, a prefeitura é que tem a bola da vez para poder verificar junto com a Secretaria de Defesa Civil a homologação desse imóvel destruído. Após isso, o processo corre junto aqui ao Ministério das Cidades, com a maior celeridade possível, com muita atenção da nossa parte, mas a primeira coisa é a pessoa procurar a prefeitura e ela também pode se informar no site do Ministério das Cidades. Assim que a pessoa abrir o site do Ministério, tem já num primeiro momento do site, no primeiro local, já tem um banner com as informações sobre o Rio Grande do Sul e lá ela pode se informar sobre tudo, todas as nossas ações e todas as regras referentes ao programa habitacional aí no Rio Grande do Sul. Maravilha, então buscar a sua prefeitura para ir atrás, para conseguir o seu imóvel e as informações estão no site do Ministério das Cidades. Eu entrevistei Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Ansioso por estar aqui novamente, temos muito para falar sobre Minha Casa Minha Vida no Brasil como um todo e eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia. O governo federal vai assumir, a partir de 15 de maio de 2025, a gestão dos trechos das rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528, na Bahia, anteriormente administrados pela concessionária Via Bahia. A decisão resulta de um acordo mediado pelo Tribunal de Contas da União, que visa solucionar conflitos administrativos e judiciais que vinham impedindo investimentos e melhorias nessas importantes vias. Até o novo leilão, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, será responsável por garantir a operação e a conservação das rodovias, realizando obras do pavimento e assegurando a continuidade dos serviços aos usuários na BR-324. Paralelamente, a Infra SA está elaborando estudos para um novo contrato de concessão com previsão de leilão ainda em 2025. O objetivo é atrair investimentos significativos para a modernização e ampliação da infraestrutura rodoviária na Bahia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O governo desenvolveu, então, o programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução para garantir moradia a essas famílias que tiveram suas casas destruídas. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Augusto Rabelo, ele que é secretário nacional de Habitação. Ele vai nos contar como anda a procura por essa modalidade. Bom dia, secretário. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que assistem ao Brasil em Dia. É uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês para falar dessas nossas iniciativas. Secretário, vamos falar um pouco dessa modalidade Minha Casa Minha Vida, compra assistida. Agora, em março, chegaram aí a marca de 1.000 contratos no programa Minha Casa Minha Vida Compra Assistida, que faz parte, ele está dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Qual que é a avaliação que o Ministério das Cidades faz desse compra assistida no Rio Grande do Sul?
Vanessa, é uma avaliação muito positiva, porque primeiro nós traçamos duas estratégias. Dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, nós temos a estratégia de curto prazo, que é o compra assistida, ou seja, comprarmos imóveis usados em boas condições para já poder colocar as famílias nessas moradias. Essa foi a de curto prazo, e a de médio prazo, que é a construção de novas moradias. Essas duas estratégias estão juntas em tempos de resposta diferentes, e nós avaliamos que nas duas temos tido bons resultados. Bom, falando sobre o compra assistida, de fato nós chegamos na semana passada ao número de 1.000, hoje, acabei de receber aqui, Vanessa, já estamos no número de 1.100 unidades, é um processo que vem avançando muito rápido, e eu diria o seguinte, foi uma modalidade inédita, criada em tempo recorde e de forma exclusiva ao Rio Grande do Sul, para atender o tamanho, né, enfim, atender numa escala proporcional ao tamanho da tragédia. A gente faz uma avaliação positiva, porque se você considerar da primeira família que teve a sua homologação publicada, ou seja, as famílias comprovadamente atingidas, foi em agosto do ano passado. Então, de lá para cá se passaram aí 7 meses e nós já chegamos a esse número de 1.000, e é um número que está escalando muito rapidamente por conta dos ajustes e por conta das melhorias que nós temos feito. Então, considerando um processo normal de construção, que levaria 1 ano e meio, 2, e considerando até mesmo, Vanessa, um processo normal de financiamento, você financia, quem já financiou sabe que leva alguns meses, a gente entende que a resposta ela já está sendo definitiva, já está sendo com um imóvel, enfim, apto para a pessoa morar, e tudo isso feito num esforço muito grande e num espaço relativamente curto de tempo. Então, nós entendemos que é um case de sucesso, e ainda que tenham desafios, nós tenhamos melhorias a fazer, a resposta está sendo muito efetiva na nossa estratégia de curto prazo, além das ações de médio prazo também que a gente tem feito. Agora, secretário, também tem ações de médio prazo, então. Então, eles são imóveis usados, em boas condições, mas para quem que ele é voltado? Como que faz para participar? Quem ainda não entrou com esse pedido? Explica para a gente. O primeiro desafio nosso, Vanessa, é constatar que aquelas famílias foram de fato atingidas. Então tem todo um processo que é a prefeitura primeiro identificar as famílias, esse processo de validação pela Defesa Civil Federal, depois isso sobe para o Ministério das Cidades, vai para o Dataprev, Caixa Econômica, tem todo um processo de verificação para que a gente possa de fato garantir que o recurso público que está sendo aplicado está sendo para famílias de fato atingidas. Então esse é o nosso primeiro desafio. Quem pode participar? Famílias que têm renda até R$ 4.700, que são a faixa 1 e a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, e claro, a pessoa precisa ter tido ali o ateste, né, de que a sua casa foi destruída ou interditada de modo definitivo. Então, após todo esse processo de homologação, essa família, há uma publicação do nome dela com essa homologação, e aí ela pode entrar na nossa primeira esteira, que é a do curto prazo, como eu disse. Se por algum motivo essa pessoa não escolher o imóvel ou não encontrar o imóvel, ela não fica sem. Lembrando que o presidente Lula e o ministro Jader já determinaram que nenhuma família do Rio Grande do Sul vai ficar sem a sua casa nova, nenhuma família atingida. Então, se ela não puder, por algum motivo, escolher o seu imóvel dentro do compra assistida, ela vai para a lista que receberá a casa construída, né? A nova casa que será construída também nesses municípios. Certo. E esta modalidade Minha Casa Minha Vida compra assistida, ela está disponível apenas no Rio Grande do Sul ou tem planos de expansão, já tem em outras regiões do país? Não, hoje ela está concentrada no Rio Grande do Sul, que é onde a gente encontra um desafio em maior escala para uma resposta rápida, né? É óbvio que esse desenho ele se torna uma possibilidade para outras respostas e outras ações. Agora, claro, para isso acontecer, nós precisamos de um alinhamento de governo e da definição superior sobre como serão as estratégias para outras situações. Mas hoje ela está restrita ao Rio Grande do Sul. Secretário, quais são as outras ações que o Ministério das Cidades tem desenvolvido aí nesse processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul? Vanessa, o Ministério das Cidades, desde o primeiro dia das tragédias, tem dado uma atenção muito especial. Aqui na Secretaria Nacional de Habitação, sob a orientação do ministro Jader, a gente tem acompanhado diariamente o Rio Grande do Sul. Temos uma equipe exclusiva cuidando dos assuntos, fazendo interlocução com as prefeituras, com a Caixa Econômica, enfim, com todos os atores envolvidos. E, além daquela ação de curto prazo que eu falei do compra assistida, nós também destinamos, ao todo, nós destinamos R$ 3,5 bilhões só para
construção de casas só para habitação, né? Então, além do orçamento para o compra assistida, nós também estamos destinando 11.500 casas para regiões urbanas, mais 2.000 unidades para moradia rural, além de outras 1.333 para municípios especificamente abaixo de 50 mil habitantes. Mas no todo, Vanessa, nós estamos falando de quase 25 mil unidades habitacionais que o governo federal está provendo recurso para o Rio Grande do Sul. Então, é uma ação muito robusta, de um volume recorde de investimentos para a gente poder fazer frente ao desafio aí. E além disso, aqui dentro do Ministério das Cidades, não é um assunto aqui da minha pasta, mas vale mencionar, existem 6 bilhões e meio de reais reservados para ações de drenagem urbana, justamente para evitar que tragédias como a que aconteceram se repitam, fazendo ações estruturais. Acho que eu queria destacar o caráter das soluções do Ministério das Cidades e do governo federal tem sido um caráter de solução permanente, ou seja, o que está sendo investido não é só para fazer frente a algo agora e depois a gente resolver na frente. Não, todo o dinheiro está sendo destinado para ações que serão permanentes, que trarão solução de uma forma muito robusta e estrutural para o povo do Rio Grande do Sul. Maravilha, secretário. Antes da gente terminar, qual é a fonte de informação? Aí a pessoa quer se informar, quer ir atrás desse imóvel, o que ela tem que buscar? Olha, primeiro, a pessoa que está nos assistindo e foi atingida pelas enchentes e por acaso ainda não entrou nesse processo, precisa procurar a sua prefeitura, porque a prefeitura está fazendo o cadastramento, está validando essas famílias, e aí a partir desse momento, a prefeitura é que tem a bola da vez para poder verificar junto com a Secretaria de Defesa Civil a homologação desse imóvel destruído. Após isso, o processo corre junto aqui ao Ministério das Cidades, com a maior celeridade possível, com muita atenção da nossa parte, mas a primeira coisa é a pessoa procurar a prefeitura e ela também pode se informar no site do Ministério das Cidades. Assim que a pessoa abrir o site do Ministério, tem já num primeiro momento do site, no primeiro local, já tem um banner com as informações sobre o Rio Grande do Sul e lá ela pode se informar sobre tudo, todas as nossas ações e todas as regras referentes ao programa habitacional aí no Rio Grande do Sul. Maravilha, então buscar a sua prefeitura para ir atrás, para conseguir o seu imóvel, e as informações estão no site do Ministério das Cidades. Eu entrevistei Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Ansioso por estar aqui novamente. Temos muito para falar sobre Minha Casa Minha Vida no Brasil como um todo, e eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que define diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais em escolas e a integração da educação digital e midiática ao currículo. De acordo com o governo federal, a medida faz parte da Estratégia Nacional Escolas Conectadas e busca garantir a cidadania digital e aprimorar o ensino com tecnologia. Conforme a resolução, o uso de celulares e dispositivos digitais é permitido apenas para fins educacionais, com mediação dos professores. Fora desse contexto, é proibido, inclusive nos intervalos. O Ministério da Educação orienta que, para a educação infantil, o uso de telas deve ser restrito e deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Já nos ensinos fundamental e médio, a introdução dos dispositivos vai ser gradual e tem de respeitar o desenvolvimento dos alunos. Cada escola deve decidir como armazenar os aparelhos durante as aulas. Segundo o MEC, a norma prevê capacitação para professores e ações voltadas à saúde mental dos estudantes. Além disso, estabelece que a adaptação dos currículos ocorra em 2025, com implementação total em 2026. A medida complementa a lei que restringe o uso de celulares nas escolas e vai permitir exceções para acessibilidade e atividades educativas. Acesse mais informações da resolução em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Minuto Ciência. No ano em que o Hospital de Câncer de Pernambuco completa 80 anos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta sexta-feira o investimento de 13,2 milhões de reais para a unidade de saúde localizada no Recife. A instituição foi contemplada pelo programa Pro-Infra Centros Temáticos FINEP, com recursos oriundos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da FINEP, que será aplicado para a criação do Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia, o primeiro do tipo no estado.
Com a liberação inicial de 11 milhões, o HCP vai ampliar o centro de pesquisa clínica, que passará de 200 metros quadrados para 800 metros quadrados. Com a ampliação, o espaço vai abrigar também o Laboratório Translacional em Oncologia, que será fundamental para armazenar amostras com alta qualidade de pacientes para fins de pesquisa, como detalhou a ministra Luciana Santos. O HCP tem uma tradição, uma referência, atende 50% dos pacientes de câncer do estado de Pernambuco e atende até de outras regiões do Nordeste. Com isso, o Hospital de Câncer inaugura uma fase de pesquisa e desenvolvimento, podendo aprimorar alternativas para salvar mais vidas. O presidente do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer de Pernambuco, Ricardo de Almeida, ressaltou a importância do investimento do MCTI e a presença da ministra no evento. Sua presença demonstra também para nós o apoio e o compromisso do governo federal com a ciência, com a tecnologia e inovação e com a saúde pública do país. Os editais da FINEP são instrumentos fundamentais para reduzir as desigualdades de inovação em nosso país. A governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause, o deputado federal por Pernambuco, Renildo Calheiros, o diretor financeiro de crédito e captação da FINEP, Márcio Stefani, entre outras autoridades, também marcaram presença no ato. Reportagem, Mariana Leite. Minuto Ciência. O Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março, chama a atenção para a gravidade da doença e os direitos dos trabalhadores afetados. Quem precisa se afastar do trabalho por causa do tratamento pode ter direito a benefícios do INSS. O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é concedido a segurado que não consegue trabalhar durante o tratamento. Já a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser garantida caso a doença cause sequelas graves que impeçam a pessoa de exercer qualquer atividade profissional. A tuberculose ativa está na lista de doenças graves que dispensam a carência do INSS, mas é preciso estar inscrito na Previdência ou dentro do período de graça, que é quando o trabalhador mantém a qualidade de segurado na data do diagnóstico. A concessão dos benefícios depende da perícia médica federal. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, através da opção Pedir benefício por incapacidade. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Tóquio, às 10 da manhã no horário local. Lula está acompanhado de comitiva composta por ministros e parlamentares. A visita celebra os 130 anos de amizade entre os dois países e busca ampliar parcerias, segundo destacou o presidente pelas redes sociais. Lula terá encontros com o imperador Naruhito, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e empresários japoneses. Segundo o Planalto, o objetivo dos encontros é fechar acordos em áreas como ciência e tecnologia, saúde, educação e energias sustentáveis. Pelo Instagram, Lula ressaltou que a parceria entre Brasil e Japão está cada vez mais forte e abre caminho para inovação, crescimento e novas oportunidades para os dois países. A visita segue até quinta-feira, 27 de março, quando o presidente embarca para o Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Quase 2.900.000 trabalhadores gaúchos com carteira assinada já podem acessar o Crédito do Trabalhador, uma nova forma de conseguir empréstimos com juros mais baixos, usando como garantia o FGTS. A medida alcança também empregados domésticos, quem trabalha em atividades rurais e funcionários de microempreendedores individuais, os MEIs. Para ter acesso, o trabalhador deve usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Lá existe a opção para simular a proposta de crédito com as taxas mais vantajosas. O trabalhador indica o valor do empréstimo e o número de parcelas que pretende, autoriza o compartilhamento de dados com as instituições financeiras e em até 24 horas recebe as propostas e escolhe a melhor opção. No lançamento do programa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o crédito do trabalhador vai ajudar as pessoas a sair do endividamento. É um programa que vai beneficiar
mais de 40 milhões de pessoas. É um programa que pode tirar muita gente do sufoco que ele está hoje. Para mais informações sobre o crédito do trabalhador, acesse gov.br/trabalho. De Brasília, Luciano Seixas. Aproximadamente 110 mil trabalhadores acreanos com carteira assinada já podem acessar o crédito do trabalhador, uma nova forma de conseguir empréstimos com juros mais baixos, usando como garantia o FGTS. A medida alcança também empregados domésticos, quem trabalha em atividades rurais e funcionários de microempreendedores individuais, os MEIs. Para ter acesso, o trabalhador deve usar o aplicativo da carteira de trabalho digital. Lá existe a opção para simular a proposta de crédito com as taxas mais vantajosas. O trabalhador indica o valor do empréstimo e o número de parcelas que pretende, autoriza o compartilhamento de dados com as instituições financeiras e em até 24 horas recebe as propostas e escolhe a melhor opção. No lançamento do programa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o crédito do trabalhador vai ajudar as pessoas a sair do endividamento. É um programa que vai beneficiar mais de 40 milhões de pessoas. É um programa que pode tirar muita gente do sufoco que ele está hoje. Para mais informações sobre o crédito do trabalhador, acesse gov.br/trabalho. De Brasília, Luciano Seixas. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde concluiu na última sexta-feira, dia 21, missão de apoio ao município de São José do Rio Preto, São Paulo. Após 45 dias de atuação intensiva para o controle da dengue na região. Entre os dias 6 de fevereiro e 19 de março, foram realizados 3.538 atendimentos, sendo 3.454 relacionados à dengue e outros 84 a diferentes agravos. A missão terminou, mas o apoio ao município será contínuo. Durante a missão, foi instalado um centro de hidratação considerado estratégico para garantir o atendimento ágil à população com sintomas da dengue e que vai continuar à disposição de quem precisar. Uma nova portaria com previsão de publicação nos próximos dias destinará 1,6 milhão de reais para incentivar a continuidade das ações assistenciais. O valor se soma aos 1,77 milhão de reais já investidos anteriormente, totalizando um aporte de mais de 3,37 milhões de reais em recursos financeiros e logísticos, incluindo a operação da própria FN-SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.